Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo por Peter Turguniev, Carlos Ghosn, um fugitivo libertário. Essa notícia já está um pouco antiga, mas é importante porque pouca gente está realmente por dentro do que está acontecendo, não teve assim tanto destaque na mídia e principalmente eu não vi muitos libertários falando sobre ela, mas indica coisas bastante importantes. Como pode ter muita gente por fora, eu vou dar uma visão geral do que aconteceu. Carlos Ghosn nasceu no Brasil, em Porto Velho, Rondônia, de uma família libanesa que tinha imigrado para lá já há 3 gerações atrás, fugindo da guerra civil no Líbano. Desde o avô dele, então, a família já morava lá na região de Rondônia. Embora ele tenha nascido no Brasil, os pais dele, com ele, voltaram para Beirute em 1960, quando ele tinha 6 anos de idade só. Então, embora tenha nacionalidade brasileira, ele tem de fato pouco contato com o país, apenas com os parentes distantes dele que ficaram aqui no Brasil nessa época. Para todos os efeitos, ele é libanês. Além dessas 2 nacionalidades, ele também tem a nacionalidade francesa. Confesso para vocês que eu não sei porquê, mas isso não importa muito. O cara se formou em engenharia na França, começou a carreira dele lá e acabou virando um executivo de sucesso, tendo trabalhado em várias empresas gigantes, Michelin e outras. Ele foi CIO da empresa Nissan Renault, que tem sede no Japão desde 2001 até 2017. Você conhece os nomes Nissan e Renault, certo? E se já teve um desses carros, também sabe que as empresas já tinham há muito tempo acordos de produção e operação conjunta. Hoje em dia elas se fundiram de fato, se tornaram uma empresa só. Mais adiante esse grupo ainda comprou a Mitsubishi. Então, em 2017, eles chegaram a ser o maior produtor de carros do mundo. Nesse ano de 2017, ele saiu do cargo de CIO, mas continuou como chairman, ou seja, como presidente do conselho do grupo Nissan Renault. Em novembro de 2018, porém, ele foi sequestrado pela máfia estatal de Samurailândia, quando estava chegando em Tóquio de um voo vindo do Líbano. Os capangas mafiosos bovinos gadosos japoneses mostraram um papelzinho cheio de rabiscos aleatórios lá, que segundo eles, autorizavam eles a usar violência contra aquele indivíduo, blá blá blá, mandato de prisão, blá blá blá, fraude contábil. Ou seja, o problema da máfia de Samurailândia era o problema de toda a máfia. Acharam que não roubaram o suficiente das pessoas, como é padrão em todo roubo, se você não entrega o dinheiro para o ladrão, em seguida vem a violência, sequestro, etc. Lógico, essa máfia de lá disfarça com o nome de Estado japonês, dizem que você supostamente assinou um contrato social que autorizava eles a fazer esse tipo de coisa, querem fazer crer que aquilo que eles fazem é para o bem da sociedade, mas todo mundo sabe, o Estado só existe mesmo para roubar as pessoas e enriquecer políticos e funcionários públicos, nada além disso. Essa gangue mafiosa lá do Japão é tão perigosa e cruel que alguns dos seus membros chegam a acreditar nessas mentiras que eles mesmos contam para outras pessoas. Segundo os promotores bovinos gadosos de lá, parece que pesam contra ele acusações de também ter roubado dinheiro da empresa. Nesse caso a coisa muda de figura, é claramente uma violação de contrato e mesmo da lei natural. Se ele fez isso realmente, ele deve responder por esse crime. Ele, inclusive, não se nega a responder por esse crime, ele diz apenas que não aceita a justiça estatal quincataguírica de lá. Pois bem, muita gente aqui no Ocidente tem uma visão romantizada da região lá de Samurailândia, como se o Japão fosse uma terra de liberdade e prosperidade, com muito personagem anime nas ruas. Olha, prosperidade, riqueza, você pode até fazer um caso, tá? Mas liberdade, pensa bem, o jeito da máfia governamental de lá é dos mais ditatoriais do mundo todo. Vamos fazer um parênteses aqui. Você já viu quantos filmes, histórias, games em que os alemães são os vilões? Ok, não são tão comuns quanto os russos ou como árabes terroristas, mas ainda hoje você vê muitos livros e vídeos retratando alemães como vilão. Aqui no Rio, a gíria alemão significa inimigo. Lógico, a explicação para isso é que quem mora aqui em Banânia e o pessoal lá de Trumpilândia, que são a nossa referência cultural, sofreu quando a máfia desses países entrou em guerra com a máfia dos países lá do bigodinho alemão.
no que foi chamado de Segunda Grande Guerra. As máfias, quando entram em guerra, abusam de propaganda negativa do outro lado, então a sociedade já tinha esse preconceito desde aquela época, e isso acaba sendo representado em filmes, jogos e coisa e tal. Mas se você lembra da história dessa Segunda Grande Guerra, depois que o Bigodinho bateu as botas, o Japão continuou em guerra com os países aliados. O Japão, diga-se de passagem, matou quase tantos americanos quanto os alemães. E embora a máfia bananense não tenha embarcado nessa guerra do Pacífico, como eu disse, a nossa referência cultural são os americanos. Por que eles não odeiam igualmente os japoneses? Pior, dizem que em termos de crueldade na guerra, os japoneses eram imbatíveis. Eles invadiram a China estuprando todas as mulheres no caminho e depois matavam todo mundo porque eles tinham uma orientação de não fazer prisioneiros de guerra. Sim, havia uma diretriz militar de matar todos os habitantes de Ursinho Polândia, porque eles precisavam preservar comida para o próprio exército. E esse mesmo tratamento feito com os chineses foi feito em outros lugares invadidos pelos japoneses também. Como eles têm uma visão de honra e morte muito forte, o tal do Bushido, que diz que é melhor você morrer do que se entregar, não sei o que lá. Você lembra dos kamikazes, né? E mesmo nos lugares que os americanos e japoneses lutaram nas Ilhas dos Pacíficos, os americanos tinham centenas de prisioneiros de guerra japoneses. O Japão fez só 34 prisioneiros de guerra americanos. Por que tão poucos? Pois é, eles matavam os americanos que se entregavam. Eles tinham a política de não fazer prisioneiros. Os japoneses, em muitos aspectos, foram muito piores que os alemães, que os bigodistas da época. Porque, enquanto o bigodismo, hoje em dia, você não pode nem falar o nome dele direito, sem perder a monetização do vídeo no YouTube, e um governo que foi aliado dos bigodistas, que fez todas essas atrocidades de guerra, muitas vezes piores que os bigodistas, os caras ainda estão no poder. Veja, a família real ainda é a mesma. O primeiro-ministro até renunciou, entrou outro quando acabou a guerra, mas a família real, o governo em si, ficou o mesmo. Os motivos de por que os japoneses não são tão odiados quanto os alemães, eu não sei. Provavelmente se deveu ao fato da máfia americana ter um certo remorso, né? Eles bombardearam os caras lá com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Até hoje foram as duas únicas vezes que bombas atômicas foram usadas para valer na história. Veja, não foram os americanos que bombardearam os japoneses, foi a máfia estatal americana que matou os japoneses inocentes que não tinham nada a ver com a coisa. Eu, como libertário, jamais poderia aceitar isso ou achar isso justo. Milhares de vidas inocentes ceifadas porque o cara escolheu o mal menor, segundo eles. Se a guerra continuasse por mais tempo, morreria mais gente. Não interessa, aquelas pessoas não tinham agredido você. Você pode agredir quem te ataca, não pode agredir pessoas aleatórias só porque elas moram no mesmo país do cara que te ataca. Não se mata gente inocente para resolver problemas entre mafiosos. Mas bem, esse é um outro tema, não vou discutir isso aqui. Até talvez por esse remorso, por ter usado essas bombas, os japoneses meio que ganharam um salvo-conduto. Veja, no final da guerra sequer foram obrigados a pagar reparação e indenização de guerra. Lógico, os japoneses de hoje também não têm culpa nenhuma pelo que os japoneses do passado fizeram, mas a máfia ainda é a mesma, e é particularmente ditatorial e violenta mesmo. Esqueça Pikachu e Hello Kitty. Pikachu e Hello Kitty é coisa de bovino gadoso japonês médio. O japonês médio pode ser legal, gente boa, mas a máfia parasitária deles é terrivelmente violenta e insensível. Sonegação, vocês sabem, é direito natural de qualquer pessoa. Um chefe do tráfico, um miliciano, um governo, um mafioso qualquer, não tem o direito de te obrigar a dar dinheiro para eles. Mas eles são violentos. Talvez eles façam isso. Dizer que você se proteger dessa agressão deles, ou seja, eles estão te agredindo cobrando imposto, e você engana os manés parasitas públicos na hora de pagar imposto para se proteger, dizer que isso é crime é um absurdo sob qualquer ponto de vista. Não, a máfia governamental não é a sociedade, não é a pátria, não é um país, é só uma máfia. Ela só rouba as pessoas para enriquecer exatamente os seus membros, os políticos, funcionários públicos de alto escalão. Você se proteger dela usando seja força, seja usando truques contábeis, é seu direito natural.
Mas o pior disso é que o ordenamento jurídico japonês é inquisitorial. Sim, o sistema que era usado aqui em Banânia e no Ocidente de forma geral, na Idade Média, em que o juiz participa da acusação. O réu não tem direito ao advogado no interrogatório. Pasmem, nem presunção de inocência tem. Se você não sabe o que são essas coisas, devido ao processo legal, presunção de inocência, e por que elas são importantes no processo penal, eu expliquei isso no vídeo Quais são os limites da justiça privada. Não é de se estranhar que a justiça japonesa tem um grau de condenação de 99%. Meu amigo, no momento que você foi acusado de alguma coisa, um abraço, você já está condenado. Veja, o mundo ocidental também teve sistemas assim, na Idade Média. Eles foram evoluindo e a partir do século XVIII, século XIX, temos hoje sistemas com o devido processo legal, que é uma resposta lógica aos principais erros gerados em processos jurídicos. Embora os tribunais estatais de Banânia sejam uma festa de parcialidade, ineficiência e abuso de poder, estão anos-luz à frente dessa monstruosidade que é o direito penal do Japa. Os japoneses tinham esse mesmo sistema antes da guerra. Com a derrota na guerra, eles até adotaram algumas características do devido processo legal, mas muito pouco, e quase como uma maquiagem. Eles dizem lá que tem sim presunção de inocência, mas olha só, o réu não tem direito ao silêncio. Isso praticamente impossibilita a presunção de inocência. O que eles fazem? Eles têm um interrogatório com técnicas fortíssimas em que buscam obter a confissão a qualquer preço. E quando eu digo obter a confissão a qualquer preço, é isso mesmo, muitas vezes enganando o réu a dar uma resposta, porque o réu é obrigado a responder. Aqui em Banânia, se alguém te acusa e você está no interrogatório com um policial, você fica quieto, não fala nada, porque qualquer coisa que você falar pode te incriminar. Nada do que você falar vai te inocentar. Esquece, falar nunca ajuda, só atrapalha. Então você pode ficar em silêncio. Lá não, lá se você não responder, o promotor tem o direito de assumir que você tem a resposta que ele quer. Então o que eles fazem? Um monte de perguntas dos mais diferentes tópicos, uma hora você se enrola, fala alguma coisa que vai ser interpretado como uma confissão do seu crime. Veja, o promotor não usa violência, mas qualquer coisa além disso está valendo no interrogatório. Isso inclusive é interrogatório de horas, agressões verbais, ameaças. E o que é pior, você não tem direito a um advogado no seu interrogatório, então nem alguém para te dar consultoria jurídica ali na hora você pode contar. Eles vão te bombardeando de perguntas, você por lei é obrigado a responder. Um minuto que você responde alguma coisa errado, pronto, ele já tem a sua confissão. Aí passa a ser a sua responsabilidade provar que é inocente. É um absurdo completo. Lógico, assim você consegue 99% de condenações. E é claro, como era de se esperar, existe um número monstruoso de condenações de inocentes. Veja, a Anistia Internacional, tem vários órgãos internacionais que brigam contra esse sistema japonês. Tem organização de ex-condenados japoneses que briga contra isso também. Muita gente foi condenada sem saber por que foi condenado. Tem um caso de um japonês que é analfabeto, botaram um papel na frente dele pedindo para ele fazer um X. Pronto, confessou. O cara foi condenado, ficou tempo na cadeia. Se eles fossem uma empresa de segurança privada, um tribunal arbitral privado, eu jamais aceitaria os serviços dele. Tá maluco? O promotor não foi com a sua cara, quiser te destruir, é só ele te acusar. A chance de você se safar é mínima, porque é você que tem que provar a sua inocência. Pois bem, junte-se a isso o fato de que Carlos Ghosn não era uma figura muito popular no Japão, não. É fato, ele pegou a Nissan quase falida, com a aquisição da Mitsubishi, união com a Renault, coisa e tal, ele levou ela ao topo dos fabricantes de carro, no ano de 2017. Sim, quem mais vendeu carro no mundo em 2017 não foi a Volkswagen, não foi a Toyota, não foi a Honda, foi a Nissan Renault. A rentabilidade da empresa cresceu muito, mas isso não foi feito sem esforços. Ele fez cortes drásticos nas fábricas e demitiu mais de 30 mil japoneses entre 2001 e 2017. Não sei se você sabe, mas o Japão teve uma época, muito tempo atrás, uma ideia de emprego vitalício, emprego para a vida toda.
O cara entrava numa empresa como estagiário, só saía de lá aposentado no final da vida dele. Mas olha, isso já acabou, já faz muito tempo. A economia dinâmica do mundo não tem como comportar tal coisa. Mas isso ainda é uma espécie de tabu lá. Muitas empresas evitam demitir funcionários com muitos anos de casa, por puro costume. O Carlos, bem, ele não tinha esse problema não, ele mandou os Pokémon tudo pra rua. Isso, lógico, não fez bem para a imagem pessoal dele. Os acionistas adoraram, a empresa cresceu muito, mas a imagem do cara era bem ruim lá. Então, uma vez aberto o processo contra ele por fraude fiscal ou por fraude contábil, e sabendo que muita gente queria ele na merda, as penas previstas chegavam a 10 anos de reclusão, ele fez o que é direito natural dele fazer. Ele fugiu, sabendo que 99% de chance de ser condenado no que os japinhas chamam de justiça imparcial e justa. Ele se autodefendeu, fugiu para o Líbano. Consta que depois do interrogatório com os promotores, que não interrogaram apenas ele, tá? Aquela armadilhazinha de obter confissão, não foi só ele, foram vários empregados da empresa. No final ele pagou fiança e com isso teve direito à liberdade até o julgamento. O julgamento estava marcado agora para o início de 2020. Mas veja, o nego lá não é bobo não, haviam policiais na casa dele, na porta da casa dele, 24/7 vigiando a casa dele. Haviam até câmeras vigiando ele dentro de casa. Mas parece que essas foram desligadas no dia 29 de dezembro do ano passado a pedido da defesa. E foi justamente no dia 29 de dezembro que ele conseguiu sair da casa. Alguns alegam que dentro de uma caixa, daí enganou os guardas que estavam na frente, pegou um trem até o aeroporto de Kansai, de lá pegou um jatinho para Istambul, na Turquia, e de Istambul pegou um jatinho para Beirute, no Líbano. Essa questão da caixa pode ser lenda, tá? Quem diga também que ele subornou o guarda que estava tomando conta da casa dele. Ninguém sabe como ele driblou a vigilância cerrada que estava na casa dele. O nome dele já está na lista de procurados da Interpol. Lógico, o Líbano falou que vai interrogar ele, vai manter o processo contra ele pelos crimes, mas não vai extraditar cidadão libanês. Isso é meio que padrão em todo o mundo. O próprio Carlos Ghosn falou que não tem problemas em ser processado, apresentar sua defesa e até eventualmente cumprir pena no Líbano, porque ele diz que é inocente. Da sonegação, certamente ele é inocente, porque não existe esse crime. Não importa quantos deputados parasitas aleatórios rabisquem em papéis que isso é crime. Não, não é crime. É direito natural seu se defender contra uma máfia que quer roubar o seu dinheiro. Resta saber se ele é inocente de ter roubado o dinheiro da empresa que ele dirigia. De certa forma, o que ele está fazendo é escolher o tribunal que vai o julgar pelo crime, um princípio bem típico do libertarianismo. Hoje, só pessoas montadas no dinheiro e com múltiplas nacionalidades podem fazer isso, e mesmo assim a custo, tá? Mas isso tende a se tornar algo bem mais padrão com o tempo, à medida que uma capistão vier chegando. Olha, como eu disse, eu não sei se o cara é inocente ou não. Sonegação não é crime, então disso daí eu não tenho dúvidas. Mas roubar a própria empresa teria que ver o processo. Mas o que dá para tirar dessa história é que sim, o sistema jurídico japonês é absurdo e anacrônico. No dia que virar uma empresa privada, vai à falência em 2 segundos, porque ninguém vai querer contratar um sistema tão descaradamente autoritário. Ah, e para você lambedor de botas que pode estar pensando, olha, eu bem que gostei desse sistema do Japão, devia ter a mesma coisa aqui, colocar qualquer um na cadeia, o guardinha achou que é trombadinha, acusa ele, 99% de chance de parar na cadeia. Bandido bom é bandido morto. Eu recomendo cuidado. Você pode achar esse sistema ótimo, mas isso vai ser só até o dia que ele se virar contra você e você for acusado de um crime que não cometeu. O resumo dessa história é simples. Só o mercado é capaz de prover justiça de verdade, porque só tribunais privados precisam prover bom serviço para terem mercado. Se não prover justiça de fato, imparcial, ágil, o tribunal não vai ser contratado por ninguém e vai à falência. Lembra, o tribunal precisa ser aceito pelas duas partes para julgar um caso. Qualquer tribunal parcial vai à falência. Serviços monopolistas rapidamente decaem em coisas horrorosas que só facilitam a vida dos seus próprios integrantes, do próprio governo. Não existe justiça pública. Justiça pública é uma ilusão. Justiça, por definição, precisa ser privada e aceita por ambas as partes.
Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos no Facebook, Twitter, WhatsApp. Isso ajuda muito o canal a ganhar mais alcance. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lembre-se que o site Visão Libertária está com um monte de funcionalidades novas, dá até para ver o funil de produção com os artigos em cada etapa, tá bem legal. No momento, o nosso gargalo é narração. Se você tiver um bom microfone e quiser ajudar a gente a narrar os artigos do canal, vai lá, você ganha até uns satoshis. Até a próxima!